A paz do nosso Senhor Jesus Cristo a todos os irmãos. Bom dia, boa tarde, boa noite a todos os internautas. Meu nome é Maria Simões. Alguns já me conhecem, quem não me conhece, muito prazer em conhecê-los. E eu estou aqui gravando esse vídeo que eu não quero que fique muito longo, para fazer algumas observações a respeito desse programa que vocês estão vendo na tela aí. Esse programa chama-se Vejam Só, tá? É um programa de um canal de televisão, de uma denominação, uma instituição religiosa evangélica, que é a Igreja Internacional da Graça de Deus, né? Da qual eu pertenci 2 anos, que fique bem claro, falarei com propriedade. E eles estão trazendo e abordando o tema intitulado Desigrejados, né? O nome aqui em cima vocês podem ver, aqui em cima, ó, a pergunta é possível ser cristão genuíno e não frequentar a igreja? Aqui nós temos 2 participantes, né? Que eles convidaram. O apresentador vocês devem conhecer, o Heber Coccarelli, pastor de uma denominação institucionalizada tradicional, como ele mesmo vai dizer mais adiante. Esse que está do lado, o carequinha, é o reverendo Idauro Campos, né? E o outro é o doutor Ricardo Bitum, os quais eu conheci através desse programa, não os conhecia. E quero deixar bem claro de antemão o seguinte: nada contra essas pessoas, não tenho também nada contra quem investe o seu tempo em estudos teológicos e bacharelado e doutorado, outros ados, que é o caso deles, né? Então vamos iniciar. Eles tratam, primeira coisa que eles estão equivocados, é o termo desigrejados, né? Deixa eu rolar aqui um pouquinho, só para vocês verem uma coisa. Estamos, com muita alegria, como já disse, recebendo o reverendo Idauro Campos, da Igreja Evangélica Congregacional, ele que é escritor, né? Autor desse livro aqui, que inclusive vai ser um dos presentes. Idauro Campos, reverendo da Igreja Evangélica Congregacional, né? Então ele é um adepto, um defensor, um líder de dessas instituições financeiras que compõem o sistema religioso evangélico hoje. Idauro Campos. Vamos adiantar aqui, fazer propaganda dele não, já baixa a propaganda que foi feita lá. E eu quero que ele faça esse aqui. Agora vamos apresentar esse senhor aqui, para vocês saberem. Tradicional evangélica, ele é doutor em sociologia. O senhor acha que só a decepção justifica o movimento dos desigrejados? Por que Lutero não foi um desigrejado? Eu acho que a decepção tem, mas nós precisamos ver também o momento, o espaço. Dr. Ricardo Bitum, né? Doutor em sociologia e pastor também. Olha só, primeiro que o Idauro Campos, ele vai falar que ele fez uma pesquisa de 3 anos. Vocês depois, se quiserem, podem pesquisar esse vídeo aí no YouTube e ver detalhadamente, porque eu não vou passar o vídeo todo, vou passar alguns pontos. O reverendo Idauro Campos, ele disse que pesquisou 3 anos sobre esse assunto, que virou tese dele, né? E ele diz que o motivo dos entrevistados, o motivo mais pertinente é a decepção que eles têm em relação à instituição evangélica. Mas eu quero primeiro falar desse termo, desigrejado. Não existe esse termo. Eu não sei quem inventou, quem nomenclaturou. As pessoas que são alertadas e acordadas pelo Espírito Santo da verdade saem, essa é a realidade, saem do sistema corrompido e corruptor, que hoje é o sistema evangélico, de desigrejados. Não sei quem batizou, mas não existe desigrejado. Não existe desigrejado. Por que não existe? Vamos ver por que não existe? 1 Coríntios 3,16. Não sabeis vós que sois o templo de Deus e que o Espírito de Deus habita em vós? Se alguém destruir o templo de Deus, Deus destruirá, porque o templo de Deus, que sois vós, é santo. Isso aqui é Ferreira de Almeida, tá? Vamos para King James. Não sabeis que sois santuário de Deus e que o seu Espírito habita em vós? Se alguma pessoa destruir o santuário de Deus, este o destruirá, pois o santuário de Deus, que sois vós, é sagrado. A sabedoria humana é loucura. Vamos aqui agora para NVI.
Não sabeis vós que sois o templo de Deus e que o Espírito de Deus habita em vós? Se alguém destruir o templo de Deus, Deus o destruirá, porque o templo de Deus, que sois vós, é santo. Bom, existem outros textos que afirmam que nós somos o templo, o santuário e a casa. Quero só mostrar mais um aqui na NVI, que tem uma linguagem mais fácil, mas eu coloquei 3 versões bíblicas para depois não dizer que a gente não tem, a gente fala sem pertinência. Uma aqui, Hebreus 3, no versículo, na verdade, Moisés, versículo 5 aqui, ó, na verdade, Moisés foi fiel em toda a sua casa como filho, como servo, para testemunho das coisas que haviam de anunciar. Mas Cristo como filho sobre a sua própria casa, qual casa somos nós? Está vendo aqui? Aqui, ó. Então, a casa também, a casa do Pai Celestial, hoje somos nós, porque o Espírito Santo habita em nós. Eu acho que quanto a isso, ninguém pode refutar e ninguém pode negar. Ninguém, nem pastor, nem teólogo, nem membro, ninguém pode refutar, que está claro na Bíblia, né? Fala assim esse termo, Bíblia, que nós somos o templo, a casa e o santuário de Deus. Bom, partindo desse pressuposto comprovado e testificado pelo Espírito Santo, como é que pode haver desigrejado se nós somos a igreja? A igreja nunca foi. O problema, irmão, é que os sistemáticos, eles nunca vão admitir que a igreja não é essas construções que eles construíram com as suas próprias mãos. Eles construíram com suas próprias mãos e não tem respaldo no Evangelho, não tem respaldo pelo Senhor Jesus. O Senhor Jesus não dá respaldo a isso, o Espírito Santo não dá respaldo a isso, nunca deu. Nunca deu, nunca foi. Nunca deu porque nunca foi. Quer ver como nunca foi? Por que Estevão foi morto? Por que Estevão foi apedrejado? Qual foi o estupim da bomba que fez com que a ira dos fariseus crescesse a tal ponto de matar Estevão? Mas quando ele disse, mas o Altíssimo não habita em templos feitos por mãos de homens, como diz o profeta. Isaías já tinha afirmado isso. O próprio Senhor já tinha dito isso a Davi. Em 2 Samuel, capítulo 7, do versículo 12 em diante, já tinha dito isso a Davi. Tá? Aí o apóstolo Paulo, o grande teólogo, o grande, sim, homem de Deus, porque além de ser um homem instruído, Paulo foi um homem cheio do Espírito Santo, coisa que hoje está raro da gente encontrar, né? Muito raro. A gente encontra muito teólogo, muitos teólogos, mas homens cheios e guiados pelo Espírito Santo, tá mais bem difícil de achar. Então vamos ver. Pô, Paulo disse, Atos 17, 24, apresentando o Senhor, Pai Celestial aos atenienses, que Deus Altíssimo não habita em templos feitos por mão de homens. É isso que eles não querem assumir. É isso que eles não querem decretar. E sabe por que eles não querem decretar? E assumir essa verdade? Porque enquanto houver templo, chamado igreja, que esse foi um termo usurpado pelos homens para dizer que a igreja não é, enquanto houver este templo chamado igreja, haverá base para a cobrança de dízimo, que é mentira. O dízimo, como é praticado hoje, não vai... Senhor Edson Cocarelli, o senhor diz aí no seu programa, no início, quem quiser ver depois, veja, que eu já disse, não vou passar o programa todo, tá aí, podem procurar no YouTube, que tentou achar alguém que representasse os desigrejados, que não é esse o termo, esse é um termo pejorativo e zombeteiro da parte dos senhores, certo? E não achou ninguém. Olha, o senhor, não, desculpa te falar, mas o senhor não achou porque a sua produção não procurou direito. Se quiser me convidar, eu vou. Conheço vários irmãos sérios, pessoas de Deus, que foram tiradas pelo Espírito Santo da verdade desses antros empresariais chamados igrejas, indevidamente chamada igreja de Deus. Não são igreja de Deus. Vocês não vão conseguir mais enganar ninguém. Muito bonita a falácia de vocês, muito teórica, muito rebuscada, mas não é verdade. Outra coisa, quando vocês forem ver esse vídeo aí, vocês vão ver que há uma série de cortes nesse vídeo, uma série de emendas mal feitas nesse vídeo. Eu não sei porquê. Talvez um dos dois convidados tenha falado algo que não deu para cortar na edição, porque foi uma fala colada, e eles fizeram cortes horríveis. Vários cortes, várias interrupções, né? A decepção, concordo. Por que há decepção? Porque o meio se corrompeu. Porque 95% dos pastores hoje são corruptos. 95% dos pastores são maçons. Isso não se diz aí.
Teve um programa do Vejam Só, há muito tempo atrás, com o Dr. Renato Pedrosa, um programa maravilhoso, onde ele dá nomes aos bois, porque não se dá nomes aos bois. As pessoas têm medo de dar nomes aos bois, né? Que a maioria dos grandes pastores, dos grandes líderes, né, que também se chamam, se arvoram por esses títulos que não é para se arvorar. O Senhor Jesus disse que somos todos irmãos, que ele é o cabeça e ele é o único líder, tá? Seguir a ele, somente a ele. Claro que ele dá dons, o Espírito Santo dá dons a homens e mulheres para que ajudem o corpo, para que edifiquem o corpo, até mesmo que se posicionem, porque receberam do Senhor para compartilhar ensinamentos, dons de cura, discernimento, enfim, os dons que são dados pelo Espírito Santo. Mas isso não dá direito a ninguém de se utilizar de títulos e desses títulos alimentar a sua vaidade pessoal, que é o que está acontecendo hoje. O que está acontecendo? Não se ensina a doutrina do evangelho verdadeiro nesse sistema. O que se ensina é colocar Deus em barganha, acreditar ao invés de crer, acreditar ao invés de estabelecer um relacionamento com o Pai Celestial, procurar compreendê-lo, entendê-lo, receber os dons, nascer de novo, ser restaurado no seu interior. Isso não se prega. Não mais. E vocês, quando eu falo vocês, irmãos, eu estou falando para os sistemáticos, sabem disso perfeitamente. Vou mandar mais aqui, eu quero ver aqui uma parte do vídeo aqui, que ele fala... Indagar aqui. Ricardo, o reverendo Idauro e eu somos representantes de duas denominações muito antigas, né? Tem mais de 100 anos, quase 200 anos de idade, presas a uma tradição. Presas a uma tradição. Ele mesmo usa o termo que as denominações, as instituições empresariais que se denominam erradamente e falsamente como Igreja de Cristo hoje, tradicionais e antigas, estão presas. Palavra dele. Vamos repetir aqui? Que vem lá de Calvino e tal. Presas à doutrina calvinista. Jesus Cristo fica onde? Eu não entendo esses protestantes que seguem cabeça de reformadores como Lutero, como Calvino. Lutero nunca deixou de ser padre católico. Lutero refutou a doutrina católica. Eu não entendo, não há explicação cabível. Lutero refutou, as 95 teses de Lutero foram contra a interpretação e prática da doutrina católica. Aí os protestantes absorveram para si, como sempre, tem uma tendência a absorver para si o que não é verdadeiro, que na verdade que não presta. O que prende, como ele mesmo falou, ele está preso. Aí ele disse que é ele que está falando. Então mudar coisas da igreja congregacional e da igreja presbiteriana é muito complicado. Nós temos o fardo da tradição. O fardo da tradição. O senhor Heber Cocarelli anuncia com a sua própria boca que a denominação, a instituição financeira que ele representa está preso, que ele está preso e que ele tem um fardo. O que é que o Senhor Jesus disse aos fariseus? O que é que o Espírito Santo falou em Atos, pela boca de Paulo e Pedro aos fariseus? Vocês querem subjugar o povo a um fardo pesado que vocês não movem nem um dedo para tirar. Mas querem subjugar o povo, querem que as pessoas sejam submissas aos homens e não a Cristo. Então, eles tentaram, inclusive, nesse vídeo, de uma forma zombeteira no início, e não precisa falar, senhor Heber Cocarelli, porque quem é inteligente e tem o Espírito Santo sabe ler as expressões faciais das pessoas. O senhor precisa tomar um curso, senhor Heber Cocarelli, para disfarçar melhor as suas expressões faciais, porque o senhor está no veículo de televisão. O senhor tem compromisso com o líder R.R. Soares, eu não tenho. Eu sou livre, meu compromisso é com Cristo, por isso eu posso falar o que quiser. O senhor não pode. O senhor não pode. O senhor falou besteira aí. O senhor com certeza foi puxado a orelha pelos seus superiores humanos, né? Porque o senhor falou que pertence a uma instituição que é pesada e que lhe causa um fardo, né? O senhor não pensou para falar. Porque o senhor queria o quê? Denegrir sutilmente as pessoas que estão saindo desse sistema. Irmãos, eu não vou ficar passando esse vídeo aqui todo, tá? Não vou ficar... Vou deixar aqui o rostinho do seu Cocarelli aí para vocês. Eu também não vou fazer um vídeo muito grande. Mas eu quero dizer o seguinte, se há uma decepção da parte das pessoas que estão sendo acordadas pelo Espírito Santo, há. Mas sabe por que há? Porque o sistema evangélico se tornou corrupto, se corrompeu.
se comercializou, se capitalizou, entrou no sistema capitalista de ganhos, ganhos, ganhos sem medida. Perdeu a essência do evangelho verdadeiro de Cristo, se é que um dia a teve. É por isso que as pessoas se decepcionam. Porque é pastor maçom, pastor político ladrão, salteador, mentiroso, pedófilo, adúltero, traficante. Quer mais, pastores? Então as pessoas não estão sendo decepcionadas, não. Elas podem até não ter sabido falar corretamente dos seus sentimentos, mas elas estão sendo acordadas e retiradas pelo Espírito Santo de Deus. E conselho que eu dou aos senhores, se é que os senhores querem, se é que ainda dá para os senhores, saiam também. Saiam também. Parem de querer subjugar o Senhor aos seus caprichos, aos seus ventres, aos seus interesses pessoais. Não é assim que funciona. Jesus Cristo é o Senhor. Só Ele é o Senhor. E outra coisa, essa história de que a gente não prega contra se reunir, a gente não prega contra louvar ao Senhor, a gente não prega em ter um pastor, porque existem pastores por dom. Só que, infelizmente, hoje, 95% dos pastores são pastores teológicos de carteirinha. Pouquíssimos têm dom do Espírito Santo de mestre. Temos uma carência infinda hoje de dom de mestre, infelizmente, porque os homens não se colocam na posição, né? O Espírito Santo não compactua com podridão. Mas nós não somos contra nada disso. O que nós somos contra é chamar aquele lugar de casa de Deus, de santuário sagrado, para poder tirar dinheiro do povo. O que nós não fazemos é comercializar a palavra do Senhor, nem nada referente ao reino de Deus. O que nós não fazemos é pôr pedágio para as pessoas alcançarem a salvação. O que nós não fazemos é deixar as pessoas à toa, como vocês deixam os muito. Por que vocês não dão testemunho das pessoas que não tiveram milagre alcançado, não tiveram a cura alcançada, não tiveram a sua necessidade material satisfeita pelo corpo de Cristo, hein? Vocês só dão testemunho positivo, claro. Vocês estão na mídia, vocês estão na mão da maçonaria. Vocês fazem o que a maçonaria quer, meus irmãos. Não acreditem nesse programa aí. Esse programa aí é o zombeteiro, um programa que foi feito para denegrir as pessoas que estão sendo acordadas e retiradas do sistema pelo Espírito Santo de Deus. Parem de contender contra o Espírito Santo de Deus. Vocês estão contendendo e entristecendo o Espírito Santo do Pai Celestial. Isso não vai ficar assim. Não me interessa sociologia, teologia, psicologia, filosofia, isso tudo é muito bonito. Não sou contra a instrução, não sou contra a pessoa adquirir informação nem conhecimento. Mas sou contra as pessoas que se dizem de Deus, quererem usar das guias das ciências sociais, das ciências psicológicas e teológicas, né, para poder induzir a pessoa a que está fazendo algo errado. Não se deixe enganar, meus irmãos, por teologia, sociologia, títulos. Não se impressionem com títulos. Porque a palavra do Senhor diz que toda a plenitude e ciência está no Senhor Jesus Cristo. Busquem dele. Vocês querem ser sábios? Porque a própria palavra diz que Deus pega os sábios humanos na sua sabedoria inútil e vã. Inútil e vã. Exalta os humildes e abate o que se exaltam. Então não se iludam com esses títulos. Ah, porque é doutor de não sei. E ele aí, que é doutor? O senhor aí, Bitum, né? Desculpa aí, falou algumas bobagens. Desculpa aí, senhor, mas o senhor falou muita bobagem. O senhor não tem nota-se que o senhor foi aí como um sociólogo, não como pastor. O senhor está aí como um sociólogo. Isso é claro, óbvio. O Idauro foi muito mais sensato, né, nas suas colocações do que o senhor. Defensor do sistema, quis ridicularizar o sistema. Não consegue, meu amigo, porque vocês não vão conseguir contender contra o Espírito Santo de Deus. Sabe o que está acontecendo, irmãos? Eles estão ficando desesperados. Essa é a verdade. Estão desesperados porque a renda está caindo, muita gente parando de pagar dízimo, que é mentira, como é praticado hoje. Ô, senhor Cocarelli, pode me convidar aí, eu deixo o senhor procurar de Gênesis Apocalipse um texto que endosse o dízimo como vocês cobram hoje. Mensal e dinheiro. Pode me convidar. Quer me convidar? Me acha fácil, é só querer. Tem outro que não quer me convidar porque eu sou mulher. Tem outros irmãos cheios do Espírito Santo que eu conheço também, que pode responder à vontade, na verdade, pela guia do Espírito. Ninguém fala no Espírito Santo. Fala em sociologia, em psicologia, em teologia, mas ninguém fala no Espírito Santo de Deus. Onde é que está o Espírito Santo de Deus? Não é ele que guia? Não foi o Senhor Jesus que Senhor Jesus não abriu a boca e disse: ele vos guiará sobre toda a verdade? Então eu vou estar sendo guiado agora por homens teólogos?
por conhecimento humano? Faça-me o favor, queridos. As pessoas não estão mais obtusas, mais burras, mais ignorantes, não. O Espírito Santo está abrindo os olhos do entendimento das pessoas que Satanás, o Deus que vocês servem, cegou durante muito tempo. Mas está chegando a hora da colheita, da ceifa. Abram o olho de vocês. E não parem de querer zombar de uma maneira sutil, diplomática e acadêmica o que o Espírito Santo está fazendo com o povo dele. Amém? Então é isso, meus irmãos, que eu queria deixar para vocês. Vejam esse vídeo, analisem as palavras que estão sendo ditas e não saiam do caminho. Não saiam do caminho. Jesus Cristo é o caminho, a verdade e a vida. Não saiam. Quem estiver em Jesus estará salvo. Quem estiver fora de Jesus está frito, porque ele mesmo disse: aquele que comigo não junta, espalha. Quem não é por mim é contra mim. Ele é amor, ele é caridade, ele é gratuidade. Ele é benevolência. Ele não é isso aí que se instaurou hoje no meio do povo, que se diz de Deus. Amém? Sai dela, povo meu, para que não sejais participantes de seus pecados e incorra nas suas pragas. Louvado seja o nome do nosso Senhor Jesus Cristo, Senhor e Salvador, Redentor, para todo sempre. Fique na santa e gloriosa paz do Pai Celestial. Até uma outra oportunidade. Amém.